águas cristalinas. Na margem está a árvore da vida, jardins e uma praça linda tem lá. Som, alô. Som. Se você está vivendo um temporal, nesta vida muitos querem ver seu mal. Não encontras um amigo pra te estender a mão, nem vê portas de saída pra alegrar teu coração. Olhe pro alto e veja pela fé o Deus poderoso que vai te pôr de pé. Se a luta é tão grande, esse Deus é bem maior. Está contigo neste barco, nunca vai te deixar só. Se o mar está na frente e Faraó atrás, Deus vai abrir este mar. se Faraó insistir em te derrotar, Deus vai fazê-lo afogar. se no deserto você tem que passar, Deus faz descer o maná. Vai plantar água da rocha pra te saciar. Não vai te abandonar. Do outro lado você vai cantar. Só o Senhor é Deus, grande é Jeová. olhe pro alto e veja pela fé o Deus poderoso que vai te pôr de pé. Se a luta é tão grande, esse Deus é bem maior. Está contigo neste barco, nunca vai te deixar só. Se o mar está na frente e Faraó atrás, Deus vai abrir este mar. se Faraó insistir em te derrotar, Deus vai fazê-lo afogar. se no deserto você tem que passar, Deus faz descer o maná. Vai plantar água da rocha pra te saciar. Não vai te abandonar. Do outro lado você vai cantar. Só o Senhor é Deus, grande é Jeová. se o mar está na frente e Faraó atrás, Deus vai abrir este mar. se Faraó insistir em te derrotar, Deus vai fazê-lo afogar. se no deserto você tem que passar, Deus faz descer o maná. Vai brotar água da rocha pra te saciar. Não vai te abandonar. Do outro lado você vai
agradecemos as oportunidades em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos permanecer, irmãos, na presença maravilhosa do Senhor. Vamos ficar em pé, nós vamos ter uma palavra de oração. Evangelista Mojairo, glória a Deus, por nós, Mojairo. Senhor meu Deus, ó Pai querido, Senhor amado, mais uma vez, Senhor, nós estamos diante da Tua presença, ó Pai. E neste momento, Senhor, nós viemos pedir a Tua misericórdia, a Tua graça, ó Pai. Continua, Senhor, falando aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Continua, Senhor, visitando o coração da Tua igreja, para que em tudo o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Abençoa, Senhor, o Teu ungido. Abençoa, meu Pai, os Teus filhos que estão na Tua presença, ó Pai. Fala conosco, derrama do Teu poder. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós temos aqui uns 15 minutinhos, 20 minutos. Pastor Marcos vai dar uma palavra também aos irmãos, pastor Marcos. Só os irmãos capazes do Senhor. Irmãos, estamos bastante alegres porque ouvimos uma palavra pelo Espírito Santo de Deus, amém? Na qual nós podemos ser alimentados, fortalecidos e a nossa fé ser acrescentada. Uma das coisas mais importantes, irmãos, é que quando nós estamos na casa de Deus, temos que estar atento àquilo que está sendo realizado no meio do culto. Através de um hino, através de uma palavra, de um testemunho, o Espírito Santo de Deus está falando conosco. E quando nós recebemos a palavra e tomamos posse dela, sabe o que acontece, irmãos? Nós passamos a ter uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Porque Deus já nos dá a direção. Esses dias eu estava ali na Vila São Pedro e eu expliquei uma coisa para os irmãos lá sobre culto. 2 cultos são importantes na vida do crente: o culto de sábado e o culto de domingo. O culto de sábado, irmãos, é um culto de agradecimento, é um culto de celebração, é um culto de regozijo. Por quê? Você passou a semana inteira, você cultuou, você trabalhou, você fez as suas atividades diárias, Deus te guardou, Deus te protegeu, te livrou do mal, da doença. Então no sábado a pessoa tem que estar na igreja agradecendo a Deus pela grande vitória que ele obteve naquela semana. E o culto de domingo, por que ele é importante? Porque ele vem depois do sábado, é o primeiro dia da semana. É no culto de domingo que recebemos as promessas, é no culto de domingo que recebemos a direção, é no culto de domingo que recebemos a unção para agradecermos no sábado. Então, em nome de Jesus Cristo, quem quer ter uma semana vitoriosa, glorifica a Deus, exalte, porque no primeiro dia da semana, Deus ordena a sua bênção sobre nós. E aí quando for no sábado, esteja na casa de Deus agradecendo, dizendo: obrigado, Senhor, pela semana que o Senhor me deu, amém? Irmãos, eu quero ler aqui 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis, capítulo 20, é um texto bem longo, irmãos, mas eu não vou ler ele tudo não, porque o tempo é bem escasso. Fala sobre a guerra do rei Acabe e o rei Ben-Hadad. A partir do versículo de número 13, diz assim: eis que se achegou Acabe, rei de Israel, um profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, tem visto esta grande multidão? Eis que hoje eu te entregarei em tuas mãos, para que conheças que eu sou o Senhor. Amém, irmãos? Versículo 22 agora, vamos dar um pulo. E achegando-se então o profeta ao rei de Israel, disse-lhe: vai, esforça-te, considera e olha o que tens que fazer, porque passando um ano, o rei da Síria há de vir contra ti. Porquanto os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso nos venceram. Mas se pelejarmos com eles na planície, certamente veremos que somos mais fortes do que eles.
Faça, pois, assim: tira os reis cada um do seu posto e ponha capitães em lugar deles. E tu, forma outro exército como o exército que perdesse, cavalo por cavalo, carro por carro. E logo lutaremos com ele em campo raso e veremos se não os venceremos. E ele lhe deu ouvido e assim o fez. Passado um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e veio a Afeque para lutar contra Israel. E os filhos de Israel foram também inspecionados e tomando provisões foram ao seu encontro. E assentaram-se o acampamento, os filhos de Israel diante deles, como 2 rebanhos de cabra. Na Bíblia, Revista Corrigida, está escrito, como 2 pequenos rebanhos de cabra. Porém, os sírios enchiam todo o campo. E o homem de Deus se apresentou perante o rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus também dos vales, eu te vou entregar toda esta grande multidão em tuas mãos, para que reconheçam que eu sou o Senhor. Durante 7 dias, estiveram acampados uns defronte dos outros, e ao 7º dia se deu a batalha. E mataram os filhos de Israel do Sírio em um dia 100.000 homens de pé. Outros fugiram para Afeque, a cidade, e o muro caiu sobre 27.000 homens que tinham ficado. Porém, Ben-Hadad veio fugindo até a cidade e se escondia de câmara em câmara. Amém. Irmãos, olha que coisa gloriosa. O pastor falou sobre nós, o poder da oração, o poder da persistência, da insistência diante de Deus. Que nós temos que crer, nós temos que buscar a Deus, nós temos que nos colocar diante de Deus. Se a resposta não veio, continuar insistindo. Eu glorifiquei muito a Deus, porque esta foi a mesma mensagem pregada ontem na Vila São Pedro, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí depois o pastor Valdir, Deus usando ele, falou que todos nós podemos ser usados por Deus. Todos nós, se colocarmos na presença de Deus, Deus pode usar as nossas vidas para falar com grandes, com poderosos, porque Deus não depende do homem, mas Deus precisa de um homem que esteja na presença dele, de alguém que se coloque e diga: eis-me aqui, Senhor. E nós vemos a história do rei Acabe, irmãos. O rei Acabe é igualzinho nós. Nós não podemos jogar pedra nele, porque na mesma hora que estamos obedecendo, nós passamos a desobedecer. Na mesma hora que fazemos a vontade de Deus, nós fazemos a vontade da carne. Na mesma hora em que nós achamos que estamos lá em cima, muitas vezes damos ouvido a conselhos errados e quebramos a cara. Mas uma coisa que eu vejo em Acabe e vejo nas nossas vidas, não importa a nossa fraqueza, importa que é um Deus de misericórdia que escolheu a nós para que possamos ser vasos nas mãos dele. Quantas e quantas vezes Deus falava assim: olha, eu vou acabar com Acabe. E aí o Elias chegava: ó, Acabe, você vai pôr arroz. Acabe se humilhava, Deus falava: não vou mais, perdoei ele. Cada um que está aqui, irmãos, quantas e quantas vezes Deus já falou que ia passar gente na peneira, que ia passar gente na fornalha, que ia passar a gente. Aí o que nós fizemos? Nós nos humilhamos diante de Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim. E Deus foi misericordioso. Estamos aqui hoje glorificando o nome dele. Quem glorifica a misericórdia de Deus, levanta a sua mão. Agradeça a Deus, porque a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Muitas vezes a carne, sim, irmãos, o homem é terrível, o homem joga pedra, o homem despreza, o homem humilha, mas Deus, ele é amor, Deus é graça e misericórdia, e não rejeita ninguém que confia no amor dele. Ben-Hadad começou a reinar na Síria, rei poderoso, irmãos, não era um Zé Ninguém, nem um João Ninguém, não. Era um homem treinado, capacitado, instruído. Era um homem que sabia administrar, que sabia governar e grande estrategista de guerra. E ele começou a dominar o norte, depois ele dominou o sul e agora faltava Israel. E aí ele cercou Israel com 32 capitões lá e ele chegou e falou para Acabe: olha, Acabe, tudo
que for de valioso na sua casa vai ser meu. Aí Acabe falou, não, tudo bem, é teu. Aí o Ben-Hadad falou, não, mudei de ideia. Amanhã eu vou mandar os meus servos entrar na tua casa, nos seus palácios. E tudo aquilo que for aprazível aos olhos dele, eles vão pegar. Vasos de ouro, vasos de prata, as suas mulheres. Aí Acabe falou, não, isso aí não. Opa, peraí, isso aí não. A primeira ordem eu até aceito, mas essa segunda não. Vê que ele está procurando mal contra nós. O que Acabe foi fazer? Ele procurou o conselho dos anciãos, pessoas experientes, pessoas vividas. E os anciãos de Israel, glória a Deus, eram pessoas que andavam com Deus, falaram para Acabe, ó Acabe, não dê ouvido a ele não, deixa ele lá. Aí Acabe falou para os mensageiros, vai lá e diz para Ben-Hadad que eu não vou aceitar essa proposta não. Os mensageiros foram e Ben-Hadad falou, agora vai e diga para Acabe o seguinte, vai faltar pó de Samaria para preencher as mãos de todos os homens que estão comigo. O que Ben-Hadad estava dizendo? Que se a cidade de Samaria fosse moída e virasse pó, ia faltar pó, quer dizer, ia sobrar mãos vazias, porque ele estava com uma grande multidão. Acabe, irmãos, ele poderia ser fraco, mas ele conhecia o Deus de Israel. Ele poderia ser um homem limitado, mas ele sabia, diante do povo, que ele servia a Deus. E você também pode ser limitado e fraco, mas o Deus que está aqui é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que peleja pela sua vida. Acabe só mandou um recadinho para Ben-Hadad, olha, não se alegre aquele que se cinge como aquele que se descinge. Traduzindo para o português, não cante a vitória antes da batalha. O Ben-Hadad ficou doidão. Reúne todo mundo aí, vamos guerrear. Depois eu vou entrar nesse ponto, irmãos. Olha que interessante. Aí, essa história é igualzinho em nossas vidas. Quando nós estamos andando com Deus, e Deus começa a abençoar, Deus começa a alegrar o coração, as coisas começam a ir bem. Quando a gente entra no culto, sente a presença de Deus. Quando começa a cantar os hinos, a gente começa a chorar. Quando a gente ouve uma palavra, a gente fica, oh glória a Deus, aleluia. Nós começamos a abrir brechas em nossas vidas, começamos a ficar menos vigilantes. E aí o diabo, como Ben-Hadad, ele quer entrar de pouco em pouco. E como ele entra, ele pega o vaso de ouro, o vaso de prata e procura pegar a nossa família. Aí o que acontece? Nós nem percebemos. Nós nem percebemos. Não, se eu sentir a presença de Deus, se a minha mulher não sentir, o problema dela é que ela está fria. É o diabo causando problema. Não, se eu sentir a presença de Deus, mas o irmão não sentiu, é problema dele. O importante é que eu senti. É o diabo trabalhando com orgulho. E assim como Ben-Hadad, o diabo quer pegar aquilo que é ouro e aquilo que é prata. Ouro na Bíblia significa a presença de Deus. O diabo, ele odeia você, não porque você é crente, mas é porque sobre a tua vida está a presença do Espírito de Deus. Ele um dia esteve lá, ele um dia viu e perdeu, mas você está caminhando para o céu com esta presença gloriosa, porque sobre a tua vida está o sangue de Jesus Cristo. Prata, irmão, significa redenção. Todos os escravos eram comprados com ciclos de prata. E o diabo, ele quer roubar a prata. Ele quer roubar a nossa liberdade espiritual. Ele quer roubar a nossa liberdade. Porque quem tem Jesus Cristo é liberto do pecado. Quem tem Jesus Cristo é liberto desse mundo. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele quer te embaraçar, ele quer te prender, ele quer te escravizar, mas quem é liberto levanta a sua mão e glorifica a Deus, porque vós sois filhos do Deus Altíssimo. Aí muitas vezes não tem problema não, ainda está indo bem. Aí o Ben-Hadad fala, não, mas eu vou mandar mensageiros para pegar o que é melhor. Quer dizer, vou ter uma tirania. Aí é quando vira bagunça.
Aí é quando o negócio fica feio, aí a ausência de culto vira rotina, aquela paz espiritual some. Mas glória a Deus, irmãos, como Acabe, você está aqui nesta noite, e como os anciãos, os homens de Deus falaram para você: não dê ouvido ao diabo, não dê ouvido ao mundo, não dê ouvido à carne, crê em Deus e será salvo tu e a tua casa, porque é um Deus que habita neste lugar. Há um Deus que peleja por você. Aí o inimigo pode dizer: mas eu vou te pecar, eu vou escravizar a sua vida, eu vou destruir a sua família. Diga para o inimigo: não cante a vitória antes da batalha, porque o meu capitão é Jesus Cristo. É Ele que peleja por nós, é Ele que guerreia as nossas batalhas. Quantas pessoas nessa semana sentiam um pouquinho o amargo da derrota, o amargo da luta e da tristeza, e o inimigo está cantando a vitória, mas eu te convido, levanta a sua mão para o céu e diga: Jesus de Nazaré, peleja por mim, e Ele ouvirá e estenderá as mãos e guerreará por você. Agora vou entrar naquela parte que eu parei. O Ben-Hadad reuniu. E aí foi, irmãos, todo alegre. Vou resumir, o profeta falou: pega os jovens, põe na frente, manda bala. O rei Acabe obedeceu. Os jovens foi lá, e quando veio o exército de Ben-Hadad, o Ben-Hadad estava tão confiante que ele falou: viu, não mata não, deixa vivo, pode deixar vivo. Tomaram couro, foram derrotados, e tiveram que correr, saíram correndo. Por que Deus chamou os jovens, irmãos? Porque o Ben-Hadad, ele confiava na sua inteligência, na sua sabedoria, na sua estratégia de guerra. E os jovens são pessoas inexperientes, são pessoas que estão começando na vida, são pessoas que, principalmente para uma guerra, ainda não têm habilidade nenhuma. Mas quem tem Deus, tem todas as coisas. Quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus capacita, Deus usa. E quando Deus usa, o inimigo sai correndo para a glória de Deus. Você é capacitado por Deus, você é chamado por Deus. Creia nele e confie nele. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Aí Acabe ficou feliz, glória a Deus, aleluia, que vitória, ó. Só curtir. Chegou o homem de Deus e falou: não, viu, fica esperto aí, porque daqui a um ano vão chegar para Ben-Hadad e vão dizer assim: olha, o Deus de Israel é Deus dos montes, mas Ele não é Deus de vale. Então vamos reunir todo o exército de novo e vamos sair a peleja. Só que agora muda. Tira os reis, porque os reis foram meio mole. Coloca capitão, porque capitão tem experiência. Capitão tem controle nos soldados, e vamos sair a batalha. E aí você vai ver, Ben-Hadad, que nós vamos vencer. Irmãos, olha que coisa gloriosa, irmãos. Um ano antes, Deus já estava revelando para o rei Acabe o que ia acontecer no futuro. O que o rei ia pensar, o que o rei ia armar, e a maneira que o rei ia se levantar contra Acabe. Por isso que você tem que andar com Deus, por isso que você tem que estar atento às profecias, por isso que você tem que guardar a palavra de Deus. De repente Deus fala uma coisa com você hoje, mas pela alegria, euforia, entra por aqui, sai aqui, cuidado, lá na frente você pode precisar. Mas o que diz a Bíblia? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus fala com o seu povo. Deus guia o seu povo, Deus dirige o seu povo. Deus poderia dizer: eu não vou avisar Acabe não, Acabe é carnal, a mulher dele é Jezabel, só pela misericórdia essa mulher, quando ela morrer, ela vai para o inferno direto. Não, irmãos, Deus ama e cuida do homem e da mulher que anda na presença deles. E você está na casa de Deus nessa noite.
Você está diante de Jesus Cristo nessa noite. Tem pessoas que aceitou a Jesus há alguns tempos atrás, e está caminhando na alegria. Vigia, anda com Deus, ore e jejue, porque daqui a alguns tempos as fraquezas e as falhas vai querer voltar, mas Deus é contigo para te dar a vitória, em nome de Jesus Cristo. Tem irmãos que passaram problema no lar, passaram dificuldade, mas Deus deu vitória. Mas vigia, que o inimigo vai querer voltar. Mas levanta a sua mão e diga: há poder no sangue de Jesus Cristo, eu estou coberto por esse sangue. Temos que andar vigilantes e sempre pronto, porque o diabo não cochila nem dormita. Aí, irmãos, passou um ano. Acabe se preparou, ficou pronto, ficou atento. Daqui a pouco, lá vem a multidão, enchendo a terra. Ben-Hadad com capitães e carros. Acabe já sabia, ó, o que Deus falou um ano atrás está se cumprindo. Vamos ficar esperando em Deus, para ver qual a nova direção de Deus. Aí o homem de Deus chegou para cá e falou: tá vendo isso aí? Esquenta a cabeça não, é muito grande aí, ó. Mas eu sou contigo, Acabe. Porque eles estão falando que o Deus de Israel é Deus dos montes, não é Deus do vale. Eu sou Deus em todo e qualquer lugar. Eu pelejo, eu luto em toda e qualquer circunstância. Então eu entreguei nas suas mãos. Aí vai o rei de Israel reunir o seu exército para ficar de frente ao exército de Ben-Hadad. O exército de Ben-Hadad enchia a terra, era um exército numerosíssimo. E o de Acabe parecia 2 pequenos rebanhos de cabra, pequenininho. E eles tinham a promessa: Deus é conosco. Esperaram 7 dias, porque quem tem promessa de Deus não se precipita. Ele espera a hora certa, o momento certo. Ele espera a hora de agir, a hora de mover. E eu creio que Ben-Hadad passou 7 dias olhando aquele: meu Deus do céu, bem que os meus capitães falaram a verdade. Olha só, que grupinho pequenininho. Não vai dar nem para o começo. Nós vamos fazer assim, ó, um vai ter que cortar a cabeça, outro tronco, porque senão vai voltar a espada sem usar. Mas eles se esqueceram que não importa o tamanho, não importa a quantidade, o que importa para eles e para nós é que Deus é conosco, Deus habita no nosso meio, Deus se move nas nossas vidas. Quem crê nisso? Então não olhe a multidão do demônio, não olhe a multidão da tempestade, não olhe a multidão da luta, não olhe a multidão de palavras. Para onde você tem que olhar? Olhe para cima, porque a tua vitória vem de lá. Olhe para cima, porque é um Deus que peleja por você. Aí, irmãos, o que aconteceu? Chegou a hora da batalha. O povo de Israel derruba e derruba e derruba. Ben-Hadad falou: o quê? Eu vou sair correndo. 27 homens, 27 mil começou a correr. Quando chegou em Afeque, o muro da cidade caiu sozinho e matou 27 mil homens. Porque quando Deus peleja por nós, irmãos, não tem para onde o diabo correr, não tem para onde ele fugir, porque a vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. Vou aplicar essa segunda parte e concluo. Vigia, busca a Deus, ore, se coloque na presença de Deus e esteja atento. Porque o propósito e as promessas de Deus para a igreja aqui em Curitiba é que até o final de ano Deus tem grandes bênçãos para derramar. Deus tem coisas gloriosas para fazer. Deus tem promessas para cumprir. O inimigo chamado Ben-Hadad, que significa Ben-Hadad, filho da tempestade, filho do trovão, filho que causa assombro e medo. Quem que ele representa melhor? O diabo. Ele sabe das promessas, ele sabe da profecia. Quem que ele vai atacar? A cada um de nós.
Ele vai atacar com enfermidade, ele vai atacar com problema, ele vai atacar com discórdia, ele vai atacar com briga, ele vai atacar com dívidas que vence e não se consegue pagar. O que eu devo fazer, pastor? Anda no Espírito, ser cheio do Espírito Santo e glorifique o nome de Jesus. E continue acreditando. Maravilhas que Deus irá operar em nossas vidas. Na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua vida familiar. Se a gente perdida